Ciência Sem Limites está no ar. É um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas, pesquisadores da Unesp. Hoje estamos recebendo a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Bem-vinda ao Ciência Sem Limites, professora. Obrigada. Professora Ana Bia, a senhora é do Departamento de Design. Nós gostaríamos que a senhora falasse um pouco, iniciando o Ciência Sem Limites, sobre a sua trajetória acadêmica. A senhora, pelo que nós vemos, não é de Bauru. Pelo meu sotaque dá para perceber, né? Tanto que eu falo Unesp, né? Eu sou carioca, sou graduada em Design Gráfico pela PUC-Rio. Fiz um mestrado em Comunicação e Cultura na Escola de Comunicação da UFRJ e o doutorado em Psicologia Social na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E muitas vezes as pessoas pensam, puxa, mas é uma designer, eu fui empresária durante 15 anos no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo comecei a ser professora. Não era a minha intenção. Quando eu fiz o mestrado, eu imaginei, pesquisar, pensar, porque sempre tive essa questão da pesquisa na minha vida. Mas não era a minha proposta de vida. E aí os colegas começaram a falar assim, puxa, mas sua empresa vai tão bem, vem dar uma aulinha aqui, vem dar uma aulinha aqui. Né? Eu fui professora na PUC-Rio, depois eu fui coordenadora e chefe de departamento em design gráfico numa outra universidade particular no Rio de Janeiro. E aí comecei a fazer o doutorado por questão pessoal, porque a universidade particular, infelizmente, ela não valoriza e nem incentiva a pesquisa. Né? Então eu fazia por conta própria. E aí surgiu esse concurso aqui para... Mas antes de entrar no concurso que área de pesquisa a senhora mais atuava dentro do design? Olha, sempre foi no design ou psicologia? Não, design, porque é psicologia social. Sim. Né? A psicologia social também é uma área multidisciplinar, né? Porque o design ele tem essa vantagem. Porque o design, ele durante muitos anos, quando eu fiz minha graduação e quando eu fiz meu mestrado, por exemplo, não havia programas de pós-graduação em design no país ainda. Tá? Então, só depois, 2 anos depois que eu já estava no mestrado em comunicação, é que se iniciou o primeiro programa de pós-graduação em design no Brasil. Porque naquela época, se não me falha a memória, era o desenho industrial, projeto do produto e... Projeto de produto ou comunicação visual. Comunicação visual. Né? Então, não havia... É um currículo antigo, né? O currículo antigo. Não havia possibilidade de continuidade em pesquisa, né? Então, eu fui buscar outras áreas pelo meu interesse investigativo. Em fazer pesquisa, né? E sempre pautei a minha pesquisa no campo do design social, ou seja, num campo investigativo junto a comunidades, né? Tanto que é o que eu faço também em Bauru. Né? Desde que eu cheguei aqui, é o que eu tenho feito, buscado comunidades, buscado pessoas, atividades sociais, com pessoas que fazem, né, em comunidades, em diversas comunidades em Bauru, eu incentivo os meus alunos a fazerem isso. Né? Então, essa minha formação diversa, ela é perfeitamente adequada ao tempo, né, o meu tempo, o tempo que eu me formei em graduação, o tempo que eu fiz mestrado, doutorado, que não havia o programa. Inclusive, uma coisa que é muito curiosa é o fato de que hoje, na Unesp, quando eu cheguei aqui, eu mal conhecia, né, a cidade, a universidade, né, nós podemos dizer que hoje, né, nós somos o segundo doutorado em design no país, que é o que o meu departamento hoje oferece. Nós temos o mestrado, mas temos o segundo doutorado em design com nota 6 na CAPES, né? Então, quer dizer, elevadíssimo, né? É um grande orgulho, né? Para nós, um doutorado recente ainda. Né? A senhora é credenciada também na pós-graduação? Na pós-graduação. A senhora orienta e ministra aulas? Ainda então? Não estou orientando, tá? Porque justamente a nossa primeira turma foi no ano passado, a nossa primeira turma formada, né? E como é que a senhora classifica? Lógico, tá com nota 6 da CAPES, não tem como classificar de forma ruim, né? Mas a procura, a senhora acredita que os graduandos ou os mestrandos, os mestrados já concluídos, eles têm uma vasta procura pela pós-graduação da FAC? Com certeza. Primeiro porque, né, no início, por conta disso, primeiro nós somos o segundo do país, né? Há 5 doutorados em design no país, 4 implantados, né? Ainda o 5º em fase de implantação. Né? O primeiro da PUC-Rio e o segundo é o nosso. Né? Então, nós temos uma procura, primeiro, nacional. Né, que nós temos uma procura nacional e nós funcionamos num sistema chamado DINTER, que é um sistema de integração com outras escolas de outros locais, inclusive para os docentes das escolas que precisam buscar a capacitação no campo acadêmico. Né? Então, nós já temos o DINTER. E os nossos alunos também são muito incentivados à continuidade de pesquisa.
Isso é uma coisa que no nosso departamento é fato. Né? Nós temos desde o início, nós temos um índice muito grande de iniciação científica, nós temos um índice muito grande de projeto de extensão, nós temos um índice muito alto também no sentido de participação em congressos e tal. Então isso é coisa que os professores incentivam também, né? Porque todos nós somos pesquisadores. Né? O meu departamento, ou especificamente o departamento de design, é um departamento de elite. Perfeito. Ciências Sem Limites recebe hoje a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Você interessado em contactar a pesquisadora, acesse www.faac.unesp.br, clique em Departamentos, Departamento de Design, Ana Bia Andrade. Você tem o e-mail e o telefone para contactar a pesquisadora. Ciências Sem Limites faz um breve intervalo e retorna já já. Ciência Sem Limites está de volta. Ele tem o objetivo de mostrar, demonstrar e conversar com pesquisas e pesquisadores da Unesp. Hoje recebendo a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da FAAC. Professora, nós falamos sobre pós-graduação em design, com notas altíssimas na CAPES, aqui na FAAC. Mas eu sei que quem está em casa quer saber um pouco também sobre a graduação. Como é que está o ensino na FAAC na graduação na área de design? Bom, eu sou suspeita, né? Porque sou professora e amo os meus alunos e amo ser professora. Eu sou professora por opção e dou aula com muita felicidade. Né? Então, só interrompendo, a troca do Rio de Janeiro por Bauru foi extremamente benéfica? Muito boa, imagina. Foi uma coisa que aconteceu, né? E aconteceu de uma forma muito boa. As pessoas ainda perguntam, você se adaptou? Eu falei, não tenho resposta para isso, né? Eu vivo em Bauru e respiro Bauru, né? Uma coisa que, claro, muito curiosa, é que eu verifico em sala de aula, pelo fato de a Unesp ser a USP hoje, oferece desenho industrial, mas é recente o curso. E a Unesp é o 4º curso em design no país, em termos de graduação. De procura? Não, de graduação. Ah, de graduação. É o 4º curso do país. O primeiro curso foi a ESG no Rio de Janeiro de 62, o nosso curso é o 4º curso em design no país de 68. Então, esse curso existe desde lá, então, desde que não era nem Unesp. É de vanguarda. Então. Exatamente, ele tem uma tradição de vanguarda e tem um nome, tem uma reputação. Né? Claro que as coisas foram mudando, né? Da fundação até a Unesp e tudo e tal, e o curso foi se consolidando, por isso que nós temos... E foi evoluindo, né? Por isso nós temos após. Mas no estado de São Paulo, efetivamente, há 4 anos atrás, a Unesp era a única opção de universidade pública, né? Uma coisa que me foi muito curiosa quando cheguei aqui é porque muitos alunos não são de Bauru. Né? Por quê? Porque a Unesp concentra, a Unesp em Design, né? Concentra alunos da região. Até no Brasil, né? quem sabe. Na Bauru e região, né, no primeiro momento, depois Brasil, Sim. Por ser a escola pública em design no estado de São Paulo. Né? O nosso ensino de graduação, portanto, ele tem excelência. Né? Nós temos professores absolutamente, né, antes de eu vir para cá, antes de eu conhecer o espaço mesmo físico da universidade, eu já conhecia de nome em congressos, professor Pasquarelli, professor Plácido, são pessoas com uma carreira nacional e internacional absolutamente renomados, né? Então nós temos um ensino de excelência que nós pautamos por isso. Quando eu vim para cá, eu percebi a responsabilidade que eu tinha. E os alunos correspondem? Os alunos são excelentes. Os alunos são excelentes. Eu tive uma surpresa quando cheguei aqui, vindo de uma universidade particular no Rio de Janeiro, quando eu disse assim, então tem alguns textos ainda em design que não estão traduzidos, são em inglês. Quem fala inglês? Os alunos perguntaram, professora, quem não fala inglês? Falei, nossa, né? Aí depois eu disse, bom, uma das coisas que me incomoda em sala de aula é quando eu toco um celular. Professora, de que planeta a senhora veio? Porque aqui o celular não toca. Eu falei, nossa, eu estou no céu. Né? Porque, né? E os alunos são incentivados. Esse semestre, até em particular, eu me sinto muito confortável de falar da pesquisa, porque eu estou ministrando 2 disciplinas que são teóricas. Uma é metodologia científica e outra é introdução ao TCC. Então, é uma disciplina que necessariamente tem que fazer pesquisa. Então, tem que escrever. E eu proponho participação em congressos.
E eu estou com altíssimo índice de alunos interessados. Não é obrigatório, claro, eu proponho o modelo do Congresso como uma possibilidade para o exercício das disciplinas, né? Tanto metodologia quanto introdução ao TCC. Claro que introdução ao TCC eles estão se preparando para um projeto de conclusão, né? Mas se preparando, alguns não sabem bem o que querem, né? E eu forço isso. E pesquisa a campo, eles também fazem? Claro que sim. Claro que em que sim. área? Muitos alunos fazem pesquisa em campo em diversas áreas, né? Eu posso hoje citar, por exemplo, 2 exemplos concretos nas 2 diferentes disciplinas, que são 2 orientadas, né? Uma moça, a Julia Guskin, que está fazendo um projeto de iniciação científica com os imigrantes de origem muçulmana, as mulheres especificamente de origem muçulmana que moram em Bauru. E o repertório no campo da vestimenta dessas mulheres. Qual é a diferença entre a burca, o hijab e tal. Então ela está investigando isso em campo com essa comunidade árabe, libanesa, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não tenho essa origem, claro. Por razões óbvias, né? Mas, enfim, a moça tem. E a Débora, por exemplo, a Débora Ferrari, que está fazendo um projeto de conclusão de curso, que é minha orientada também, que está trabalhando no assentamento Jaime Moraes, com a questão da sustentabilidade. Então, perfeito. Ela vai até lá 2 vezes por semana, está em contato com as pessoas, está fazendo atividade com as crianças e tal. Então, nós temos também essa ênfase em pesquisa de campo. Entendi. E nós temos, por exemplo, um dos laboratórios que tem mais atividade no nosso departamento é o LabSol, né? O Laboratório de Design Solidário, que é coordenado pelo professor Cláudio Goya, né? A senhora vai contar com mais detalhes daqui a alguns instantes sobre o LabSol. Ciência Sem Limites faz um breve intervalo e retorna com a professora Ana Bia, do Departamento de Design da FAAC. Voltamos já. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a professora Ana Bia Andrade, Departamento de Design da FAAC Unesp Bauru. Professor, no bloco anterior a senhora falou sobre o LabSol, que é o laboratório coordenado pelo professor Cláudio Goya. Fale mais detalhadamente sobre esse projeto. Então, o LabSol é o Laboratório de Design Solidário, que é coordenado pelo professor Cláudio Goya, que já é uma experiência que existe há cerca de 6 anos, vai virar o 7º ano agora. E é um laboratório que ele incentiva muito a pesquisa de campo, né? O LabSol ele trabalha com economia solidária, ele trabalha com cooperativas, ele trabalha com diversas comunidades, tanto em Bauru quanto em região, né? Então lida, por exemplo, com artesãos e tem experiências fabulosas. Eu posso mencionar uma. Você pode dar um exemplo prático? Eu posso mencionar uma que é fabulosa. É na cidade de São Manuel, que em São Manuel há uma tradição dos tapetes. Na época do Corpus Christi, né, eles fazem tapetes que sempre foram feitos pelos artesãos locais. Só que os artesãos faziam tapete, colocavam ali e tal, não sei o quê. Com a intervenção dos alunos do LabSol, que são todos de graduação, e hoje o professor Goya fica enlouquecido, porque ele tem cerca de 25 alunos e muitos voluntários, porque não há bolsa para todos, né? Mas são voluntários e vestem a camisa do LabSol. Aí, com a intervenção deles, os catadores de lixo da cidade de São Manuel, do município de São Manuel, começaram então a utilizar os resíduos, porque o LabSol trabalha com reciclagem, com reutilização, né? E essa questão da sustentabilidade é muito forte no LabSol. Eles começaram então a fazer os tapetes com materiais que eram catados no lixo, que não eram utilizados para nada. E hoje esses tapetes são exibidos na cidade, na porta da igreja, né? E, além disso, o LabSol também trabalha junto a essas pessoas no sentido de que as pessoas possam ter proventos, ou seja, que elas possam... Rendimentos. Né? Rendimentos, que elas possam pegar uma coisa que, de repente, era vender um peso do papel, né? O papel por peso, ou o PET por peso, ou a tampinha de garrafa por peso. De repente, a tampinha de garrafa vira transforma-se em um outro produto, num brinco, por exemplo, né? Numa pulseira. E as pessoas se tornam artistas. E as pessoas se tornam artesãos e conseguem ter, né, um rendimento próprio, com aproveitamento de um material que não se dava a menor importância, né? Então, o LabSol já é um projeto bastante consolidado e é um dos mais, que tem maior visibilidade no nosso departamento e também na FAAC. E muita inclusão de alunos querendo participar. E muitos alunos. Perfeito. E muitos alunos. Professora, nós queremos saber da senhora, ficamos sabendo que a senhora também pesquisa na internet, na área de design,
a atração amorosa na internet e sites de namoro, lugares de encontro. Fale um pouco sobre essa sua área também, dessa pesquisa. Isso é um projeto que eu fiz na época do doutorado, né? Como eu fiz em Psicologia Social, e eu faço em parceria com uma professora doutoranda, que é a Paula Rebelo. Então, nós começamos a pesquisar a motivação das pessoas que buscam companheiros no site específico. Começamos com o Par Perfeito, né? Então, por que as pessoas buscam, né, esse tipo de ambiente, né? Por que você busca um companheiro? De que maneiras você busca um companheiro, né? A Paula é psicóloga, mesmo clínica, né? E eu designer, mas com doutorado em Psicologia Social, que ela agora está concluindo também em Psicologia Social. Então nós formamos essa parceria, ela com um olhar de psicóloga clínica, ou seja, comportamental, né, behaviorista, e eu com o olhar do designer, né? Quem não gostou foi o marido dela, nem o meu, né? Não gostaram nem um pouco, que acharam que a gente estava procurando companheiro no Par Perfeito. Mas o E nosso o que olhar, vocês analisam especificamente? O nosso olhar é assim, nós pensamos no perfil das pessoas, ou seja, no caso, ela traça o perfil de quem está buscando um companheiro, por quê, de que maneira, e casos de sucesso também, né? Pessoas que nós entrevistamos, várias pessoas que são casadas há algum tempo já e que encontraram seus companheiros nos sites de relacionamentos. Até ampliamos do Par Perfeito para outros, como o B2, escrevemos vários artigos a respeito. E eu trato da questão do design, da questão chegaram visual. Já a alguma conclusão, professor? Não chegamos a conclusões. Nós temos várias conclusões que nós estamos em pesquisa. Como ela está no final do doutorado ainda, né? Quer dizer, está em andamento. Está em andamento. E a gente vai pesquisando vários aspectos. Tem algum ponto, né? que a senhora já pode adiantar de descoberta? Tem vários aspectos. Por exemplo, a gente descobre que o que se coloca ali, as promessas de amor perfeito, né? Então, se coloca sempre, por exemplo, se nós pegarmos, nós temos uma análise do Par Perfeito do B2, que se colocam as várias mulheres, elas são exatamente iguais. São as mesmas mulheres, nas mesmas posições, com as mesmas frases, é a mesma fotografia, a mesma maquiagem, não importa, é impressionante a amplitude que a gente não tem noção. São 25 milhões de pessoas só no Brasil, entendeu? Que acessam os sites. Então não importa se é o B2 para negros, para muçulmanos, para chineses e tal, é a mesma posição, só muda a moça, a modelo, ou só muda o rapaz, as mensagens são as mesmas. Então nós estamos vendo que é a promessa do amor verdadeiro, foi inclusive um dos títulos dos nossos artigos. Então nós vamos chamar a senhora numa próxima oportunidade, quando já tiver concluído, porque eu creio que quem está em casa deve estar querendo saber conclusões né, evidentes sobre essa pesquisa, esses sites de encontro. Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna na sequência conversando com a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da FAAC. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje recebendo a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da FAAC Unesp Bauru. Se você quiser contactar a pesquisadora, acesse www.faac.unesp.br. Vou repetir, www.faac.unesp.br. Clique em Departamentos. Departamento de Design, professora Ana Bia tem lá o telefone e o e-mail da pesquisadora. Professora, vamos falar agora neste bloco, é o último bloco, infelizmente o nosso tempo passa muito rápido, sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui na cidade de Bauru. A senhora é representante da FAAC junto à Semana Nacional. Fale um pouco dessa semana e da participação da sua unidade, se não me engano, em outubro é que ocorre a Semana Nacional, né? Então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é nacional, acontece no mesmo período em várias cidades do país. E aí, quando eu cheguei em Bauru, eu fui designada pelo professor Nilson Girardello, atual diretor da FAAC Unesp, para ser a representante, porque ele na época era vice-diretor, não tinha tempo, então me designou. E aí eu falei, que bom, estou chegando aqui, vou conhecer pessoas, né, fazer um trabalho com ciência e tecnologia no campo do design. E aí a coordenação da Semana Nacional é do professor Luiz Vitorelli. É impressionante porque nós estamos em Bauru na 10ª edição já, estamos indo para a 11ª edição.
E a gente nota que cada ano vem E ampliando, a cada ano vai se ampliando, é uma conquista muito grande, encampada pelo professor Vitorelli, mas com a participação de 27 instituições, associações e órgãos em Bauru. Então, a FAAC é uma delas. Nós temos universidades particulares de Bauru, nós temos outras unidades, o Sorri, por exemplo, né? São 27 instituições que participam desse evento. E eu percebi, nesses 3 anos, como cresceu o evento, né? Então, a FAAC ela participa da seguinte forma. Nós temos um tema anual que é definido pelo Ministério. Então, o Ministério define o tema e aí esse ano já tema foi definido ou ainda não? Já foi definido. Qual que é o tema? Esse ano é Ciência, Saúde e Esporte. Perfeito. Né? Então, o primeiro ano no qual eu participei, o tema era Transportes de Cidade. Né? Eu estava recém-chegada em Bauru, não sabia muito o que fazer. Aí, como eu disse, meu departamento, com a sua excelência, né? Então, o professor Deganucci, que inclusive era o diretor, né? E o professor Nilson, que era o vice, me ajudaram a pensar, porque eu não sabia nem o que fazer, mal conhecia as pessoas. E para esse ano, já tem já alguém tenho. média? Encontrei no meu próprio departamento o trabalho de protótipos de automóveis desenvolvidos pelo professor Osmar Vicente Rodrigues, que é do meu departamento, que é inclusive pós-doutor, é o único doutor e pós-doutor em design de automóveis automobilístico no Brasil. É nosso professor e ele é consultor, inclusive, de várias fábricas automobilísticas. Né? Então, melhor foi o professor Osmar. Segundo ano passado, foi sustentabilidade o tema. Uma das ênfases era a sustentabilidade. E aí, por isso, por exemplo, o exibido foi o LabSol. O LabSol levou experimentos, protótipos de vários projetos. Para esse ano, que o tema é Ciência, Saúde e Esporte, o que nós estamos programando? Uma estação de ergonomia coordenada pelo professor Pasquarelli. Só no tempo, para quem está em casa, dá para a senhora falar rapidinho o que é ergonomia? Ergonomia é a relação do homem com o objeto e todas as questões que estão envolvidas. O conforto, né? Também a usabilidade. Então, por exemplo, eu estou nessa cadeira, se essa cadeira é alta, se ela é baixa, se a minha coluna se adapta bem. Os objetos se adaptar ao corpo humano. Ao corpo humano. Né? Então, por exemplo, a gente fala muito de LER, né? Que é essa doença que as pessoas hoje têm na mão porque usam muito mouse ou porque usam, né, o computador, ou as varizes, porque a gente não apoia direito o pé quando usa o computador, a coluna, que a gente fica assim. Então, as cadeiras, a nossa posição, a altura dos objetos. Ergonomia se adapta a muitas áreas. Né? E esse ano vocês vão montar essa estação esse ano ergonômica? Nós vamos ter uma estação de ergonomia, que é, inclusive, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação em design, que o professor Pasquarelli vai montar alguns experimentos, né? Eu não sei o que ele vai montar, mas ele tem experimentos fabulosos. Por exemplo, em relação à maçaneta, a gente não se dá conta que a ergonomia está no nosso dia a dia. Por que, às vezes, a gente abre uma maçaneta e machuca a mão? Por que a gente, às vezes, mulher, no caso, quebra uma unha quando abre uma maçaneta? Por que na porta do carro a gente não consegue pegar? Por que uma garrafa de PET a gente tem dificuldade em abrir? Aí é que está a importância fundamental do design. Isso é ergonomia. E isso está ligado à saúde, que é um dos temas desse ano. E outra coisa que nós vamos mostrar da FAAC é um projeto coordenado pela professora Rosa, que é a atual coordenadora, inclusive, do Departamento de Artes, né, que é um dos pontos da FAAC também, que ela tem um projeto de extensão em capoeira, que é homenageando o mestre Pachinha. Sim. Então, nós vamos contemplar o esporte com a professora Rosa, mostrando esse trabalho de extensão tão bonito que ela tem há mais de 3 anos. Muito bem, professora. E em outubro, e é voltado para o ensino médio e fundamental, nós temos o apoio junto à seção Bauru, né, da Secretaria de Educação. Então, nós temos ônibus para as escolas, nós temos atividade sob demanda também. A difusão da ciência, nesse período, a cidade fica em real destaque em função dos Mas é fundamental que haja o interesse das escolas, dos educadores e das crianças também, que possam visitar, porque há um dia que chama a Festa da Ciência. Esse ano nós ainda não temos local definido, mas vai ser provavelmente será um local voltado para o esporte. Nós estamos pensando no Milagrão, no Panelão, estamos dependendo de algumas certezas em relação a isso. Felizmente, professor, nosso tempo é meio curto. Eu agradeço imensamente a sua presença, viu, professora? Prazer em tê-la aqui e vai ser convidada para vir demonstrar e mostrar os resultados, tanto da sua pesquisa pessoal quanto da inserção da FAAC na participação na ciência e tecnologia. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, obrigada. Ciência Sem Limites chega ao final.
Hoje conversamos com a professora Ana Bia Andrade, do Departamento de Design da FAAC. Ciência Sem Limites volta semana que vem com um novo pesquisador ou pesquisadora, uma nova pesquisa em seu ambiente de trabalho. Eu espero você. Até lá.